Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos ler apenas o versículo de número 12. Mateus 6, capítulo 6, versículo de número 12. Vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vou ler mais uma vez. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Palavras do nosso Senhor Jesus. Você pode se sentar. Seguindo essa sequência sobre a palavra, sobre a oração do Senhor, hoje nós iremos observar a quinta petição desta oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós podemos perceber que Jesus vai ensinando a sua oração e vai acrescentando alguns temas, algumas petições nessa oração que ele está ensinando aos seus discípulos. E ao mesmo tempo essa oração também nos ensina a orar e também como temos que agir, como temos que pensar no nosso dia a dia. E hoje, falando especificamente sobre perdão, pedir e dar. Infelizmente, o perdão tem se tornado uma palavra tão simples, que é falada e não sentida. As pessoas usam a palavra perdão como se estivesse dando um bom dia. Qualquer esbarrinho, a pessoa fala: me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Mas quando se faz necessário o uso correto dessa palavra, seguida de uma ação, as pessoas não fazem. As pessoas preferem não proferir. As pessoas preferem recuar e não se utilizar do perdão. Acabam não praticando efetivamente. Não pedem e não dão o perdão. O perdão, ele é muito mais do que uma simples resposta a uma atitude corriqueira. O perdão é muito mais profundo do que muitos imaginam, tanto que Jesus faz questão de colocar o perdão na oração. A questão do pedir e a questão do dar, do conceder. Tanto nesse sentido de olhar para Deus, como no sentido de olhar para o próximo. Oferecer o seu perdão, dar o seu perdão ao outro. E Jesus, primeiro, ele coloca que nós devemos pedir o perdão de Deus para os nossos pecados. Ele coloca primeiramente o nosso relacionamento com Deus, pedindo para que Deus perdoe os nossos pecados. Podemos perceber que Mateus, ele utiliza a palavra dívida. Lucas já utiliza nesse mesmo relato, ele utiliza pecados. Ele não se faz da palavra dívida, ele já coloca a palavra pecados. Porém, na oração que nós fazemos, nós utilizamos a palavra dívida. Mas o que nós conseguimos entender com isso? Que os pecados são exatamente como dívidas que nós temos com Deus. A palavra lá do grego nos aponta efetivamente para dívidas, e no sentido literal. E ela é aqui usada para indicar as dívidas morais e a necessidade que temos do perdão de Deus e da dependência da sua misericórdia. Exatamente porque nós não temos a mínima condição de pagar essa dívida com Deus. Essa dívida que é gerada pelo pecado. Não temos nada para pagar a Deus em troca do seu perdão. E dessa forma, há uma dependência. Nós dependemos plenamente do perdão gratuito de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, o qual nos foi concedido através do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que não temos condições, não há dinheiro, não há esforço humano que consiga pagar esse perdão. Jesus
nos ensina a reconhecermos que nós somos pecadores, a olharmos para os nossos pecados e nos confessar diante de Deus. Se prestarmos atenção, é isso que Jesus coloca na oração. E perdoa-nos as nossas dívidas. É uma confissão. Quando você pede o perdão, significa que você fez alguma coisa. Então Jesus está nos mostrando que nós somos pecadores. Por isso, necessitamos nos confessar diante de Deus. Entender que somos devedores à justiça de Deus e que, de fato, nós não conseguimos fazer a mínima satisfação para pagar essa dívida, para cobrir os nossos pecados. O que depender de nós, não conseguimos. Não há nada que possamos fazer para pagar essa dívida que nós temos com o nosso Senhor. Por isso, nós pedimos por nós mesmos e até pedimos pelo outro, porque se dá exatamente perdoa-nos. Lembra que nós já falamos que Jesus nos ensina exatamente a olhar para o coletivo, ensinando até mesmo o outro a pedir, inclusive, pelo perdão dos seus pecados. Deus, na sua livre graça, nos absolve da culpa e da punição do pecado. É esse que Jesus está nos ensinando a pedirmos para o Pai, que Ele nos aceite em Jesus Cristo, que continue o seu favor e a sua graça em nós. Nós oramos pedindo que Deus perdoe as nossas faltas diárias e nos encha de paz, nos dando diariamente, assim como o pão que nós pedimos diariamente. O perdão também precisa ser pedido diariamente, para que nós possamos ter mais e mais certeza no nosso coração que recebemos esse perdão de Deus. Isso é reconfortante para nós. Saber que todos os dias Deus está nos perdoando. Sabemos que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós todos os dias. Acordar sabendo que a nossa dívida foi paga. Isso é reconfortante. Se nós olharmos para essa expressão de dívida, eu creio que pelo menos todo mundo já deve ter feito dívida. Acho que hoje é um problema, né? Talvez já pagaram, talvez ainda possuem dívidas, mas em algum momento nós tivemos que fazer. Compramos alguma coisa, parcelamos, fizemos ali uma dívida, depois quitamos ou passamos por alguma dificuldade, mas todo mundo já teve essa experiência de fazer uma dívida. Agora nós podemos imaginar que se tivéssemos uma dívida gigantesca, praticamente impossível de ser paga, aquela que tira o sono, aquela que você deita e pensa, o que eu vou fazer? Aquela que os credores te ligam o tempo todo te cobrando, que a sua campainha, a sua porta, ela não para de ser tocada, de ser batida, oficiais de justiça batendo, querendo recolher os seus bens para tentar pagar alguma coisa dessa sua dívida. E quando nós percebemos essa dívida vai aumentando, isso é desesperador. Quem já passou por esses problemas sabe que isso é desesperador. Mas é como se nós recebêssemos uma informação. Alguém nos ligasse e falasse, olha, sabe aquela sua dívida? Foi paga. Sabe aquela dívida que tirava o seu sono? Ela foi paga. E olha, você não fez esforço algum para isso. Nada do que você fez, alguém foi lá e pagou essa dívida. E nós pudéssemos pensar, quem me ama dessa forma, que foi lá e pagou essa minha dívida? É exatamente isso que o pecado e Jesus fez conosco. Era uma dívida impossível de ser paga. Mas Deus, do tamanho do seu amor, manda Jesus exatamente para quitar essa nossa dívida. E o que cabe a nós é reconhecer que somos pecadores. E como eu disse, diariamente nós estamos pecando, seja em pensamento, seja em atitude. E o que cabe a nós ficou a parte mais fácil, é se arrepender do pecado. Nós não temos, nem teríamos como pagar isso. A nós ficou a parte mais fácil, se arrepender. Tentar não cometer o pecado de novo.
tentar tomar uma vida mais reta, uma vida mais santa, uma vida mais livre, liberta do pecado. Isso é a nossa parte. Só que nós falhamos muito nisso, porque nós pecamos, pedimos o perdão. E aí no dia seguinte, a gente peca de novo. E aí nós nos arrependemos e pedimos o perdão. E aí, de repente, a gente promove uma dívida nova. Pecamos de uma forma diferente. Nos arrependemos e o Senhor, com a sua misericórdia, nos concede esse perdão. Sabemos que essa dívida foi paga, hoje nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir bem. Porque essa dívida foi paga por Jesus Cristo. Esse peso nós não iremos mais carregar. Aliás, nós já nascemos sem esse peso, porque Cristo já o pagou lá atrás. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. A morte de Cristo na cruz pagou as nossas dívidas com Deus. Lá em 1 Pedro 2, 21 a 25 diz o seguinte: o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou um exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Olha que plano maravilhoso. Olha o que Deus fez conosco. Pegou o seu filho, aquele que não tinha pecado algum, mandou até nós para nos ensinar como é que nós devemos seguir. Jesus foi insultado e não respondeu com insulto. E nós temos um pequeno, grande problema. Quando alguém faz alguma coisa conosco, parece que nós temos que fazer o pior para a pessoa. No trânsito nós podemos observar muito isso. Alguém dá uma fechada, eu preciso descontar, então você dá uma fechada maior no outro. Isso faz parte do ser humano. Queremos devolver com um troco maior ainda aquilo que nos fizeram. Mas Jesus nos ensina que nós devemos fazer diferente. É isso que Jesus veio nos ensinar. Essa é a vida correta que Jesus nos ensina a viver e buscar. Andarmos cada vez mais longe do pecado. Mas a nossa natureza é pecaminosa. E Deus já sabia disso. Por isso que Ele nos dá a opção, a condição de pedirmos o perdão. Por causa de nossa natureza, nós acabamos pecando quase que diariamente, ou até mesmo diariamente. Mas Deus, pela sua graça, nos oferece o perdão. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Precisamos suplicar pelo perdão. Pai, perdoa as nossas dívidas. Jesus colocou isso na oração para que possamos sempre clamar: Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos pecados. Certo autor escreveu uma vez o seguinte: um homem pode ser honesto hoje, mas como pode cancelar a sua desonestidade de ontem? Quem pode limpar a história? Quem pode purificar a memória? Ninguém pode nem ao menos regressar ao passado, quanto mais redimir. Aquilo de errado que nós fizemos ontem, não inventaram nenhuma máquina que possa voltar ao passado e que você possa ir lá desfazer aquilo. Por isso que nós necessitamos desse perdão, porque Deus é o único capaz de apagar o nosso pecado que foi feito ontem. Não há como voltarmos, essa é a limitação humana. Como voltar ao passado para evitar o nosso pecado, o nosso erro? Entretanto, a cruz de Cristo é a garantia do perdão de Deus e a purificação do nosso passado, das nossas memórias de desonra ontem. Eu errei ontem,
eu não tenho como voltar atrás. O que eu posso fazer é não errar novamente hoje. Mas, por Cristo, eu posso me confessar diante de Deus e pedir o perdão por aquilo que eu fiz ontem. Eu não consigo apagar, eu não consigo limpar o meu pecado, aquilo que eu já cometi. Mas somente o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Por isso, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de todo erro, de todo pecado. De igual modo, ao suplicarmos o perdão de Deus, devemos também conceder o perdão. Jesus nos ensina, em primeiro lugar, devemos pedir o perdão a Deus. Mas também Ele nos fala que nós devemos o quê? Conceder. Dar o perdão ao outro. E é a segunda parte desse versículo que nós lemos. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, ou seja, uma ação contínua, perdoado. Não é assim como eu irei perdoar, ou não é assim como eu perdoei já aquela pessoa lá atrás, não. Assim como nós temos perdoado, isso é constante. Meu irmão errou comigo hoje, eu perdoo ele hoje. Ele errou amanhã, eu perdoo ele amanhã. Jesus, por diversas vezes, trata e fala do perdão, inclusive na sua conversa com Pedro, lá em Mateus 18, 21, 22, que diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não significa que eu tenho que andar com o caderninho do lado e anotar 1, 2, até chegar nessa matemática. Isso significa que nós devemos perdoar sempre, ilimitado. Da mesma forma como Deus nos perdoa, de forma ilimitada, de forma gratuita, devemos perdoar sempre. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo devem perdoar aquele que os ofende. Isso é de forma imediata. Eu não preciso ficar guardando. Eu preciso praticar o perdão. Isso tem que ser abundante em mim. Tem que ser definitivo. Porque esse perdão deve imitar aquilo que Deus faz por nós. E isso deve ser feito. Pois, de outra forma, como é que nós queremos que Deus nos perdoe? Como eu quero que Deus me perdoe se eu não sou capaz de perdoar o outro? Assim como Deus nos perdoa de forma graciosa, nós também devemos perdoar o outro gratuitamente, sem esperar, sem exigir algo em troca. Sem esperar, olha, eu vou perdoar, mas você tem que mudar. Isso cabe ao outro, não cabe a você. O que cabe a nós é conceder o perdão. Agora, se vai ter mudança, se o outro vai deixar de fazer alguma coisa contra nós, já não é problema nosso. O que cabe a nós é perdoar o outro. Porque se nós agíssemos, ou se Deus agisse assim conosco, estaríamos perdidos. Completamente perdidos. Porque, como eu disse, pecamos quase que diariamente. E Deus nos perdoa de forma gratuita. Por isso, nós temos que perdoar o outro sem exigir. O que cabe a nós sim é falar: olha, você agiu de tal forma comigo, não gostei. Podemos fazer isso. Até mesmo ajudar a outra pessoa. Agora, se ela vai mudar ou não, já não cabe a nós. O que cabe a nós é conceder o perdão. Nós buscamos o perdão de Deus, por isso temos o dever de conceder, de dar o perdão ao outro. E Jesus toca aqui em um ponto muito difícil, e um ponto muito delicado para o ser humano: perdoar aquele que nos fez sofrer, perdoar aquele que nos ofendeu, perdoar aquele que nos machucou. Isso é difícil, mas isso é extremamente necessário. Essa ligação entre dar e receber perdão, para muitos é difícil. Porque quem muitas vezes nos fere não sabe o tamanho que a ferida ficou em nós. E às vezes nem sabe. Ou sabe,
e fez até de propósito. Mas Jesus quer nos ensinar a trabalhar o perdão nas nossas vidas. Nós não damos lição a Deus obrigando Ele a nos perdoar só porque nós perdoamos os nossos devedores. Mas aqueles que perdoam sabem, acabam tendo uma ideia do tamanho do sacrifício que isso representa. Você olhar para uma pessoa que te fez mal, e você sabe que aquela pessoa fez mal conscientemente para você. E você olhar para ela e falar, olha, eu te perdoo. É difícil. É difícil. Por isso que é um exercício. E nós podemos começar com as coisas pequenas, para quando aparecerem essas coisas grandes, nós temos condições de dar, de oferecer o perdão a outra pessoa, mesmo que ela não venha nos pedir. Precisamos liberar esse perdão. E para perdoar, nós temos que superar as nossas emoções, as nossas raivas, as nossas mágoas, as nossas iras. Só após vencermos esses sentimentos, nós conseguiremos abrir a porta do nosso coração para quem nos ofendeu. Por isso que é necessário não desistir, é necessário continuar. Assim saberemos ser reconhecidos e gratos para aqueles a quem nos perdoa. Se somos machucados por alguém, pode ser que até mesmo nós possamos ter machucado alguém sem saber. Possamos de repente ter falado, ter agido com uma outra pessoa sem nós saber, e nós possamos então ter machucado aquela pessoa. E aquela pessoa começou a agir estranhamente conosco, e sem sabermos, essa pessoa poderá falar conosco. E assim teremos condições de pedir o perdão. Por isso que é necessário falar também com o outro, demonstrar ao outro aquilo que foi feito, aquilo que nós sentimos. Sabe por quê? O perdão, ele nos traz alívio. O perdão, ele nos traz paz. Quando nós conseguimos conceder o perdão, é como se nós tirássemos algo de nós, algo que nos impede de andar, algo que nos impede até mesmo de nos relacionar com Deus. Porque todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, se há uma mágoa dentro de nós, aquilo incomoda. Por isso o perdão traz alívio, o perdão traz paz. Muitas pessoas não conseguem pedir, não conseguem conceder o perdão, e com isso não conseguem se beneficiar da liberdade que o perdão traz. O perdão traz principalmente liberdade para aquele que concede. Porque você se liberta da mágoa, se liberta da dor, se liberta do sofrimento. Se o outro vai pedir ou não, já não é mais contigo, mas você concedeu o perdão para o outro. Muitas pessoas acabam preferindo continuar vivendo nas correntes da amargura e do ressentimento. Muitas pessoas não conseguem conceder o perdão e continuam vivendo carregadas de culpa, carregadas de raiva e tendo como resultado uma vida rancorosa. Quando nós olhamos aquela pessoa amarga, até alguns brincam, olha, você é tão azedo que não dá nem para chegar perto de você. Possivelmente, aquela pessoa tem dificuldade de conceder o perdão. E ela foi acumulando aquilo e tornou uma pessoa rancorosa. Uma pessoa que tem uma vida de amarguras. E ela cada vez mais se distancia da felicidade. Cada vez mais ela se distancia da alegria, porque ela não consegue conceder o perdão. Quando perdoamos alguém, estamos nos preparando para receber o perdão. Aí saberemos de que estamos falando quando chegar a nossa parte também de conceder o perdão. E também quando nós estivermos orando na oração do Pai Nosso, pedindo perdão a Deus, e nós iremos orar uma verdade, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se nós não perdoarmos os nossos devedores, eu vou dizer uma coisa, estamos orando uma mentira. Pai, perdoa as nossas dívidas, mas eu não consigo perdoar os meus devedores. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a nos colocarmos diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. E de igual forma,
perdoa também, Senhor, os meus pecados. E, Senhor, eu quero perdoar aqueles que me devem, aqueles que me desonraram, aqueles que pecaram contra mim. Deus está nos oferecendo o seu perdão para nós. Que possamos de coração também oferecer o nosso perdão a todos aqueles que nos devem, a todos aqueles que nos ofenderam. Quando você for orar a oração do Pai Nosso, Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe exatamente as nossas limitações, as nossas fraquezas. De repente tem alguém que você não conseguiu ainda conceder o perdão para essa pessoa. Mas vai trabalhando isso no seu coração. No momento da oração do Pai Nosso, quando você se achegar diante de Deus, Pai, perdoa as nossas dívidas. Pense exatamente e comece a trabalhar isso. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que fizeram mal contra nós. E assim nós iremos orar de coração, uma oração verdadeira. E Deus estará ouvindo a nossa oração, que é real, que é verdadeira. Que Deus assim nos ajude a nos reconhecer como pecadores e também a conceder o perdão ao nosso próximo. Amém? Amém.